Diretamente da Casa Livres está começando mais uma edição do Livrescast, o podcast que traz as melhores conversas sobre liberdade no Brasil. Você pode acessar o Livrescast na sua plataforma de podcast favorita e pode acompanhar os melhores cortes no nosso Instagram, que é @Livrescast. Isso aí, também acompanhar @EuSouLivres, né? A gente publica tudo lá nas redes e no @Livrescast também a gente anuncia as datas das gravações para você que está aí em São Paulo poder vir acompanhar aqui as gravações em loco, fazer suas perguntas para os convidados, enfim. Essa nova temporada do Livrescast tem bancada fixa. Eu sou Mano Ferreira, jornalista e diretor de comunicação do Livres. Eu sou Débora Bizarria, sou economista e coordenadora de políticas públicas. E eu sou Gustavo Gobi, jornalista da equipe de comunicação do Livres. Estamos aqui hoje com quem, Mano Ferreira? Joel Pinheiro. Muito bem, ele que é economista, mestre em filosofia, colunista da Folha de São Paulo e comentarista do UOL News. Seja bem-vindo, Joel. Meus caros, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Joel, tradicionalmente, nessa nova temporada de apenas poucos episódios, mas já é uma tradição, a gente começa com uma pergunta. No Brasil de hoje, você se sente livre? Olha, apesar de muitas coisas, sim. O Brasil ainda é um país que mantém as liberdades mais importantes. Se você for uma pessoa de classe média, digamos assim, de classe média, não vale para toda a população. Mas as liberdades civis, as liberdades individuais no Brasil estão sob algum ataque? Estão. A gente tem motivos para nos preocupar? Temos. Mas a gente não perdeu. A gente ainda é, em larga medida, livres. Tanto que a gente está aqui discutindo ideias e eu me sinto à vontade aqui para defender quem quer que seja, para criticar quem quer que seja também. E acho que isso diz muito, sabe? A gente não está precisando ir para o subsolo para gravar o que possa, por exemplo, ser oposição ao governo, ou que possa criticar o Supremo. Tem muita gente que chora, diz, não, eu não tenho mais liberdade. No fundo tem. No fundo todo mundo tem e sabe que tem a liberdade ainda de pensar, de falar. E apesar de todos os pesares, a gente está aqui e acho que vale a pena se engajar nessa luta para manter e, quem sabe, expandir essas liberdades. Muito bom. A segunda pergunta que já está virando tradicional é o que é que você anda fazendo com a sua liberdade? Olha, hoje em dia... Bom, eu passei por 1 ano e meio, até o fim do ano passado, em que eu estava assim, no dia a dia mais ferrenho do debate público, lá na Jovem Pan, né? E era muito divertido, assim, discutir com o bolsonarismo mais radical e mais encarniçado que você pode imaginar, e estridente também. E achei que foi uma experiência ótima, achei que eu me desenvolvi em muitos sentidos também. Acho bom manter contato com quem pensa muito diferente, acho uma disciplina importantíssima para qualquer um manter, para qualquer um que está no debate público de maneira geral. Só que daí no finzinho do ano passado eu concluí que não, mas espera aí, isso aqui eu gosto, eu me divirto. Tinha alguns dias que eu nem me divertia. Complicado. Saía realmente puto, não queria saber, não queria falar. Mas no geral era legal, porque eu gosto desse calor da discussão. Mas daí no fim do ano concluí que não. Peraí, vou parar com isso, porque... E, no geral você era um monge, né? Eu acho que eu sou alguém que consegue lidar com contradições, com gente batendo em cima e tudo com bastante serenidade. Mesmo eu perdi essa serenidade em alguns momentos. Ninguém é de ferro. Eu queria aproveitar para fazer um gancho com essa pergunta, que é o que todo mundo na internet quer saber, que já te viu nas redes sociais. É como você mantém a serenidade a maior parte do tempo? Com tanto hate. Suco de maracujá, chá de camomila. Qual é o segredo? Eu acho que o segredo é focar nos assuntos, sabe? Focar no que está sendo dito, assim. Não tem muito... A pessoa pode estar com uma opinião imbecil ali. Tá bom, por que essa opinião é imbecil? O que faz elas... Por que eu sei, eu acho que sei que ela é falsa? O que me leva a crer no contrário? E daí é o pulo do gato. E isso eu aprendi a melhorar um pouco. Não é o meu natural, mas aprendi a melhorar um pouco. Como falar aquilo que eu acredito de uma maneira que chegue nas pessoas e que consiga também, de alguma maneira, tocá-las, nem sempre convencê-las, mas pelo menos... aparecer como fazendo sentido para elas. Então, quando você está preocupado com isso, você não se irrita tanto assim com... Poxa, aquele cara pensa as maiores absurdidades. Olha, pensa mesmo. Tem um pouco que vem de mim também, né? Eu, desde sempre, nunca me choca moralmente saber que alguém acredita em barbaridades. Assim, realmente, porque a pessoa acredita naquilo. O que eu vou fazer? É terrível? É... Mas tem um monte de gente que pensa aquilo. Lide com esse fato.
saiba estabelecer algum diálogo, alguma coisa, tente mudar. Ou se você acha que é extremo demais, então defenda que ela seja presa, ou seja, mas que ela vai me afetar moralmente, eu saber que ela acredita em algo? Não precisa me afetar moralmente e é bom que não afete, porque você se torna mais capaz de lidar com aquilo, de responder aquilo. Se você está afetado, isso eu descobri também. Se você deixa se afetar na discussão, se você tocou num ganchinho pessoal seu ali, pode ter certeza que você vai levar a pior ali. Você vai levar a pior. Então é uma disciplina. Agora, então até o fim do ano passado eu estava nisso, mas daí concluí que eu gosto disso, mas está me sugando uma energia que eu preciso para me dedicar às minhas coisas. Eu acredito muito nas redes sociais e em tentar ter uma produção própria. Meu sonho é não ter chefe no futuro, não ter alguém me contratando para eu escrever, para fazer uma fala, coisas assim. Então estou agora trabalhando em parte nas redes sociais, mas estou também, paralelamente, escrevendo livros. Sim, Débora, vai sair um livro, vai acontecer. Não venha gorar, não venha... Não agora! Vai acontecer, estou fazendo. E que livro? Quer falar um pouco sobre o projeto do livro? Eu estou agora escrevendo um livro encomendado que é O que é Liberalismo. Olha só. Olha só. Vai render coisa boa nesse Vai. Quando eu podcast. descobrir, eu conto para você. Boa, Não, tem que fazer mexendo do livro, né? Às vezes até a gente se perde e tenta realmente pensar o que é o liberalismo de verdade. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, essa questão aí da Jovem Pan. Não estamos aqui para criticar veículo A, veículo B, mas assim, se observa que a Jovem Pan ela não é um veículo que abraçava tanto o bolsonarismo quanto a gente acaba vendo nos dias atuais, pelos comentaristas. Deu uma enfim. guinada, né? Deu uma guinada pro bolsonarismo. A gente tinha lá Vera Magalhães, o Andreasa, contigo. Existe uma pluralidade maior. Como é que você enxerga isso? Se deve a algum motivo específico? Eu tive presente em 2 momentos na Jovem Pan. O primeiro deles, ainda em 2018 para 2019, em que eu vi... Cheguei na rádio de um jeito, quando eu saí dela, ela estava já claramente de um outro jeito. Assim. Ela deu realmente, na escolha dos comentaristas dela, cada vez mais bolsonaristas. E eu voltei em meados de 2020, fiquei até o fim de 2021, e daí já peguei a rádio já quase que plenamente bolsonarista, mas é sempre bom frisar, bolsonarista na sua escolha de comentaristas. Porque tem o jornalismo da rádio, tem um monte de profissionais ali que trabalham que também trabalham com informação, mas que não são bolsonaristas. É na escolha dos comentaristas, aqueles que não estão lá gerando informação. Estão ali para receber informação, era o que eu fazia. Eu era um comentarista, né? Muita gente vem me falar, vocês, jornalistas, eu sempre falo, tá bom, mas eu não sou jornalista. Outro dia alguém me diz, Joel, você é o jornalista de esquerda que eu mais admiro. Muito obrigado. Eu não sou jornalista e também não sou de esquerda, mas obrigado pelo elogio. Por quê? Porque eu não estou buscando informação no mundo, fazendo reportagem, apurando, ligando para fontes para saber o que é, o que não é. Não, eu sou um comentarista, eu era um comentarista. Eu recebo a informação e comento em cima dela. E sim, tem uma preponderância hoje em dia de bolsonaristas, não é só bolsonaristas, mas tem uma grande preponderância e tem um programa em particular, que é o Pingos nos Is, que é notório, o negócio ali é a Link ao vivo de com quem o é mais presidente. radical na defesa de qualquer absurdo do governo. É verdade que os bolsonaristas estão sentindo sua falta na Jovem Pan? Olha só. Muita gente, muitos espectadores falam, poxa, queria voltar a te ouvir lá no Morning Show. O programa que eu fazia era o Morning Show, né, com a Adriles Jorge e com a Zoe Martinez, eram os meus debatedores ali. E acho que criou-se uma coisa muito legal naquela época do programa ali, embora a divergência fosse sempre profunda, acho que dava uma discussão. Eu acho que eu conseguia sensibilizar os ouvintes, que são na sua maioria bolsonaristas, para algum tipo de posição ou de crítica mais independente. Eu acho que eu consegui isso em alguma medida e hoje em dia tem bolsonaristas que reconhecem isso, né? Agora, por que a rádio fez isso? Eu acho que é uma percepção. Acho que a Jovem Pan ela teve 2 coisas. Primeiro, uma sacada que fez todo sentido, que é a rádio precisa estar online. Não dá para ser só uma rádio na sintonia, na frequência do dial das pessoas no carro. Isso tem que estar ali. A maior parte dos ouvintes está ali, inclusive. A própria rádio assumiu o slogan rádio que virou TV. Rádio que virou TV. Ela passou para o digital. E mesmo antes de ter canal de TV, na TV a cabo ali, como hoje tem,
ela já era totalmente audiovisual. A gente fazia um programa num estúdio com câmeras, que nem esse aqui, filmando, falando, gravando tudo no YouTube, tudo online. Pioneira nisso, né? Ela foi pioneira nisso e tem um enorme sucesso digital. A fazer as lives do programa, ali, a transmissão do Morning Show ao vivo, eram 30, 40 mil pessoas ao vivo assistindo ali. Fora o que ia ver depois, nos cortes, ou assistir o programa mais tarde. Então, tem um sucesso enorme nisso. E ela teve outra sacada também. Faltava duas coisas, né? Faltava discussão, mas mais do que isso, faltava mais vozes defendendo posições claramente de direita total no espaço público, na mídia, na imprensa. E fez isso e deu muito certo para ela. Quando eu ouvia Jovem Pan na adolescência, eu tocava Dance Music. E tinha piada. A rádio era isso. Ainda tem um espaçozinho que eu fui ouvir, outro dia eu estava tocando Dance Music ainda. Então, acho que algumas coisas não mudaram, mas hoje em dia grande parte da programação é discussão e comentário político. Ou seja, ela percebeu que tinha esse espaço, percebeu que faltava vozes de direita no debate público, preencheu, teve um sucesso com isso, é natural que tendo esse sucesso ela vá atrás, né? Tem gente que especula, mas e outras coisas? Eu, sinceramente, não conheço mais nada. Mas, comercialmente e da audiência, faz sentido a estratégia que ela tomou. Era a pergunta que eu ia fazer. Se tu entende mais como um fenômeno de mercado, atendendo a um nicho, ou como uma distorção governista. O governo está ali, tem essa tendência, como a gente vê algumas TVs, por exemplo, que parece que são sempre governistas. Que o Bolsonaro beneficiou, né? A gente viu ele aumentando quanto de verba ia para Record. Né? Comprando novela pela TV Brasil até. Exato, comprando, pagando caro para passar na TV Brasil ali, que deve ter uma audiência ali absurda, incrível, astronômica. A gente viu isso. Olha, sinceramente, no caso da Jovem Pan, eu não tenho nenhuma informação de que tenha nada desse tipo. Então seria bem leviano se eu desse qualquer vazão a isso. E aí eu acho que é interessante até discutir um pouco sobre a pluralidade da mídia, porque parte do discurso bolsonarista, do discurso olavista, de uma forma mais geral, é de que a imprensa brasileira, na verdade, todos os meios culturais, as universidades, as elites, foram tomadas por um pensamento esquerdista, globalista, e aí começam a entrar uns istas a mais. Como tu enxerga a pluralidade do espaço público brasileiro hoje? Primeiro ponto, vamos tirar qualquer explicação meio conspiracionista, sabe? Porque os intelectuais da escola de Frankfurt planejaram a tomada das instituições culturais. Gente, a escola de Frankfurt, Adorno, que era um dos membros importantes dessa tal escola, que é mais uma linha de letrista dos Beatles, terminou a vida denunciando as revoltas estudantis de maio de 68 e chamando a polícia para reprimir estudante que estava de topless ali na faculdade. Ele não teve nada, não eram figuras que dominaram absolutamente nada. Tiveram um pensamento deles, alguns estão mais em alta, outros mais em baixa, não tem nada a ver com isso. Tire qualquer ideia de conspiração por trás disso. Ainda assim, é verdade que, olha, há uma preponderância de pensamento francamente progressista nas universidades, na mídia, de maneira geral, na imprensa, nos programas de opinião, na Globo News, na Folha, enfim, em vários âmbitos aí da discussão pública. Acho que isso é inegável, uma preponderância. Em alguns lugares, sei lá, faculdades de educação de universidades federais no país. Acho que é uma preponderância assim, que beira o 100%. Isso é ruim, isso faz mal para essas instituições. Né? Deveria ter mais diversidade de ideias lá também. Então faz mal e é um problema real a ser sanado. Você não sana esse problema prendendo o professor, processando o professor, nada disso. Você tem que formar professores, formar melhor, e fazer com que mais pessoas boas, inteligentes, de diversas posições do espectro político, queiram entrar na universidade, queiram estar no comentário da mídia, queiram estar ocupando esses espaços, com qualidade, não com discurso de perseguição. Caça às bruxas contra professores é o que há de mais desastroso que você poderia fazer. Então, existe uma predominância, ela é muitas vezes ruim, porque ela, às vezes é uma predominância que quase chega à totalidade. Um pouquinho, é 60-40, não é um grande problema, tá? 60-40, uma instituição qualquer. Mas se é 99-1, daí começa realmente a pesar muito para um lado, né? Você tem que... seria bom estar mais equilibrado.
Então, acho que isso existe, mas existe também, é sempre bom dizer, nunca é dessa forma total que falam. Ah, não, tá tudo tomado pela esquerda. Pega um jornal como a Folha de São Paulo, que, tá bom, Joel, você não é nem tão de direita assim, mas que tem escrevendo ali Leandro Narlock, que chamou Antônio Risério, inclusive gerando assim polêmicas pesadíssimas em cima daquilo. Que traz Pondé, enfim, uma série, Lígia Maria, Marcos Catarina Lisboa, Rocha Monte, O Hélio Beltrão. Pessoa. Hélio Beltrão, tinha Kim Kataguiri, enfim, é um órgão que está primando. Há um predomínio de visões mais progressistas? Com certeza. Acho que se a gente for contar colunista vai ter. Mas tem bastante espaço para vozes dissonantes lá dentro. E o mais importante, né, nesse tempo que a gente vive de cancelamento, em que, nossa, o cara falou que existe racismo contra branco, esse é o pior crime que pode existir, Folha, quero a cabeça desse desgraçado, não sei o quê. Pelo que eu saiba, em todas as ocasiões, a Folha não cedeu. Ela manteve. E olha que o Narlock já provocou. Olha que ele já provocou. Mas a Folha manteve. Então, não é que está tudo tomado, não. Existe uma predominância. Ela pode ter, sim, deletéria. Seria legal, seria muito bom ter mais diversidade. Mas não está tudo tomado. E não é tudo fruto de uma grande conspiração. A gente tem que ver como foi a história recente do Ocidente, do Brasil, especialmente lutando contra a ditadura militar de direita. Como é que foi isso, para entender o que aconteceu e por que Então, isso só aconteceu. para amarrar essa ideia, então você acha que uma forma dessas instituições ganharem mais ressonância na sociedade como um todo seria justamente promover esses espaços de uma forma mais consistente, talvez, né? Dependendo do veículo e do ambiente. Né? Porque se a gente tem um discurso de uma ala mais radical do bolsonarismo de que está tudo tomado, talvez fosse reforçar essa imagem e dizer que tem pluralidade. Tem pluralidade, tem que ter mais pluralidade. Não é todo lugar que tem pluralidade, alguns não tem, mas tem muito lugar que tem também. É preciso reconhecer isso em primeiro lugar, para não ter uma visão paranoica da realidade, de que está tudo tomado, é falso. Tem que promover isso e tem que promover o debate de ideias. As pessoas mais do que nunca estão gostando de ver isso. Então tem que ter isso e tem que parar de ter medo. Esse é o problema de muitas dessas instituições hoje em dia, especialmente o mundo acadêmico. O mundo acadêmico brasileiro, ele se acostumou muito com uma realidade em que não tem um enfrentamento direto das ideias ali, né? Muito a sua panelinha, daí uma fala um pouco mal da outra, mas finge que não existe. É um debate microscópico ali, né? É muito ruim, isso é muito ruim. Isso faz mal. Então precisa mudar essa cultura e, ao fazer isso, vai também trazer mais relevância social, digamos. Não que o objetivo de uma universidade seja estar com o povão ali vibrando com o debate, mas que com certeza seria bom aproximar mais gente de fora do que acontece lá dentro. Isso vale para a universidade, vale para o instituto, vale para um órgão de imprensa, de jornalismo, para várias instituições. Que seria muito importante aproximar um pouco as pessoas que estão de fora, isso eu não tenho a menor dúvida, porque hoje as pessoas têm as ferramentas para participar dessas discussões. Elas querem ver, elas querem estar ali e elas não vão aceitar simplesmente a carteirada institucional, o carimbo. Aqui eu tenho doutorado, você não, portanto, ouça, reverencie e aceite. As pessoas não vão aceitar isso mais. E quanto antes todo mundo perceber isso, melhor. Interessante. Eu queria, ainda debatendo sobre o espaço público, eu queria pedir tua opinião sobre a representação das ideias liberais no espaço público. Um diagnóstico muito comum é que, no Brasil, liberalismo é sinônimo apenas de liberalismo econômico. E uma coisa que eu tenho pensado é que eu acho que já não é realidade na representação da voz liberal na imprensa, que as pessoas continuam repercutindo um estereótipo de, sei lá, um liberal dinheirista que só se preocupa com economia ou que abraçou o bolsonarismo. E eu acho que no debate público a voz do liberalismo por inteiro, digamos, no mínimo já empata ali a coisa. Qual é a tua visão sobre isso?
Eu acho que ainda tem um predomínio, mano, da ideia do liberal, não só da ideia, mas da realidade, que os liberais, de maneira geral, vão ser aqueles que querem fazer a privatização acima de tudo, e o resto meio que não importa tanto, pelo menos ele vai privatizar, vai fazer isso aqui, vai dar para os empresários, que legal. Eu acho que ainda essa voz fala muito alto dentro do meio liberal, sabe? Na hora H de decidir, vão pender mais para esse lado. Mas você tem razão. E você é um exemplo de pessoas que estão destoando disso, né? Exatamente. Estão destoando E você disso. na Folha também. E eu também estou destoando disso. E de mostrar que, peraí, hoje em dia, claro, existe um debate econômico. Esse debate é importante, porque o Brasil corre o risco de ter retrocessos muito sérios na área econômica. E mesmo um governo como o atual pôde fazer avanços. Olha o que é o saneamento básico, podendo receber investimento privado agora. Não tenha sido só o governo, mas ele também... Inclusive, com muito orgulho, recebemos um prêmio pela nossa atuação no saneamento. Exato, perfeito. Evidentemente que não foi só o governo, mas acho que a participação dele foi essencial para a coisa acontecer, né? Se ele tivesse contra isso, frontalmente contra, talvez não ocorresse a reforma do saneamento. Então, teve coisas positivas, embora talvez as mais importantes tenham sido deixadas de lado, né? A questão dos impostos no Brasil, tudo isso não foi nem sequer tocado, mas teve uma outra coisa positiva, tá? Isso de um lado. Mas do outro lado é o seguinte, esse debate econômico, cada vez mais no mundo, eu acho que há um certo aprendizado das últimas décadas. Se a gente tivesse há 30 anos atrás discutindo, ia ter gente defendendo a planificação da economia. A coisa avançou. Hoje em dia ninguém está defendendo mais o modelo soviético de organização. A coisa ninguém avanço, não, sabe? Né? Não, tem ninguém relevante. Mas ninguém relevante. Nenhum partido, né? Ninguém que está a sério, discutindo ideia séria, está um outro militante ali que tem a sua fanbase, pode estar, mas não é mais uma ideia levada a sério por quem importa, por quem toma decisões. Tá? Eu acho que houve alguns avanços nesse equilíbrio fiscal, eu acho que cada vez mais está ficando claro que, peraí, tem algum limite. O governo não pode só gastar e que vai ficar tudo bem sempre. Não, ele tem que pensar como é que eu vou pagar as contas. Como é que eu vou impedir que exploda a dívida do país? E daí vai ser pior para todo mundo, especialmente para os mais pobres. Inflação, mesma coisa. Como é que eu vou controlar a inflação que está aí? Eu sei que quem mais paga essa conta é quem está embaixo. Então, acho que isso, a gente está vendo avanços nesse debate. Acho importante a colocação liberal aí, mas tem o outro lado. O lado político. Hoje em dia, a democracia liberal está sob ataque cerrado e constante. E os liberais brasileiros, que eu fui descobrir que não é nem de hoje, é desde sempre, quase só olhavam para a economia, parece que não veem isso às vezes, parece que acham até legal, porque pelo menos a nossa agenda tem chance de avançar nessa zoada toda aí, então vamos embora. Tudo bem, se fala um pouquinho tosco, o problema não são falas toscas. O problema é o ataque constante à imprensa, a qualquer instituição independente, a ciência, a verdade objetiva, em última análise. Se não existe verdade objetiva, não tem a menor possibilidade de existir uma sociedade liberal. Só vai existir poder, só vai existir vontade de poder. E a gente está vivendo um ataque frontal a tudo isso. Então, eu acho que todo mundo que quer se dizer liberal hoje em dia tem que estar olhando para isso. A gente tem exemplos pelo mundo. A gente tem exemplos na nossa fronteira, indo para a esquerda, no caso da Venezuela, mas a gente tem exemplos indo para a direita. Turquia, Hungria, Polônia caminha nessa direção. O que está sendo feito nesses países? A perseguição ideológica. E tudo movimentado por líderes que têm o apoio de uma parcela fanatizada da população, que se notorizam por falar besteira, porque não sabem de nada mesmo, mas refletem um certo sentimento, um certo desejo sem limites. Então, qualquer um que é liberal tem que estar olhando para isso. Não só para isso, tem outros lados também. Tem cancelamento, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui também. Mas esse lado, cada vez mais, me parece definidor de hoje em dia, de uma maneira muito maior do que privatização. Porque, bem ou mal, privatização às vezes ajuda, às vezes se for mal feita também é ruim, daí o país reverte. Vida Eletrobras. Então, exato, a coisa acontece. Olha que horror que fizeram, eles botaram um jabuti horroroso de uso de gás no norte do país, enfim. Se for mal feito, a coisa pode piorar até. O debate sobre privatizações ele não é nem de perto tão central e fundamental quanto esse sobre o que é uma sociedade democrática liberal.
que é o que de mais valioso a nossa tradição política ocidental conseguiu fazer. E hoje está em ataque não só externo, de uma China, de um Irã, coisa assim, como interno, dos movimentos populistas dos países. E é uma instituição que depende, no seu cultivo, de forças politicamente liberais, né? De um liberalismo político. Para surgir, você diz, né? E para surgir, para se desenvolver também, né? No sentido de, quais são as raízes do problema? Talvez um problema de representatividade, de sensação de legitimidade. Muitas vezes a população olha e esses políticos não me representam, não sinto que minha voz é ecoada no sistema. Então, são pautas próprias do liberalismo político, né? De como fazer com que o sistema seja aberto à participação das pessoas, que a sociedade tenha um papel ativo, que os partidos políticos representem, de fato, setores do pensamento da sociedade e que, ao mesmo tempo, representem, mas que também não sejam apenas a expressão dos desejos imediatos de uma parte da sociedade, porque quando isso acontece é nocivo, é destrutivo no longo prazo, né? Uma sociedade liberal é que ela consegue um certo equilíbrio entre poderes, que consegue freios e contrapesos para as diferentes facções, diferentes paixões políticas ali, de alguma maneira, chegarem a soluções. E isso está sendo perdido, essa ideia de que é bom ter esse tipo de divergência na sociedade, sendo substituída por uma ideia de que não, nós representamos a voz do povo, ela é final e não pode, e tudo que ficar contra ela é o inimigo, a gente tem que destruir. E por que isso é mais forte hoje em dia? Porque hoje em dia as pessoas, mais do que nunca, conseguem tanto consumir apenas aquele tipo de discurso que responde, que diz o que ela quer ouvir, quanto também são colocadas um certo tipo de uma dinâmica de opiniões, de redes sociais, de comunicação, uma dinâmica de comunicação que premia esse tipo de radicalismo, assim. Então, esse é o desafio que está criado, que eu acredito que grande parte dele se deva às inovações tecnológicas na comunicação que a gente está vivendo hoje, que são um ganho enorme para a sociedade, mas trazem alguns riscos. Esse debate me lembra muito, me remete a uma pergunta de qual é o limite da liberdade, porque a gente está vendo esses grupos avançando, por quê? Porque, de certa forma, o liberalismo político, a democracia liberal, permitiram, né, deram os mecanismos para que esses grupos avançassem. Eles, claro, cooptaram esses mecanismos, mas eles estavam lá, eles puderam ser eleitos, eles puderam falar o que quiser, enfim. E agora eles se utilizam desse poder para atacar a própria liberdade que foi dada a eles. O que me faz pensar se existe um limite para isso, se a própria democracia liberal não deveria ter mecanismos para conter essas visões mais radicais, ou se abrir as portas para que essas posições sejam expostas é o correto, é o melhor para a gente conseguir também diminuir essas vozes. Eu não acredito que seja muito produtivo a tentativa de banir posições que estão existentes aí, estão se expressando. Eu acho que, pelo contrário, você vai criar problemas, você cria uma panela de pressão na prática, né? Você vai criar uma repressão, vai ser impossível aplicar isso de forma minimamente justa e inteligente. Então, acho que cria muitos problemas essa ideia de que é banindo certas posições do debate público. Embora, que daí, quando eu falo isso, eu já me lembro que, no Brasil tem posições que são banidas. Nazismo, racismo. Seria importante, então, deixar de proibir? Também acho que não, porque como elas estão tão insignificantes aqui, você, ao deixar de proibir, talvez ajudasse a crescer algo que realmente a gente não quer que cresça. Além de tudo, crescer isso, a coisa piora ainda mais. Não que a proibição impeça totalmente o crescimento também, né? Mas acho que seria um incentivo a mais. Então, não, eu não sou a favor de acabar com todas as restrições que tem hoje, mas eu certamente sou contra a você achar que a solução para agora, em que a comunicação se tornou muito mais livre, é começar a baixar, então, novas proibições, a mais coisas que a gente vai querer proibir agora. Isso seria contra. Eu acho que esse não vai ser o caminho, porque a ferramenta está aí. É um pouco... Eu sempre faço essa analogia, que é com outro momento de revolução tecnológica da humanidade, né, que foi a invenção da imprensa mecânica, né, em que as pessoas puderam começar a escrever livros e tudo. Veio a reforma protestante com
Com consequência disso, as sociedades racharam de uma maneira assim, violentíssima, similar ao que a gente está vivendo hoje. Levou a 200 anos das guerras mais sangrentas. Espero que a gente não vá pelo mesmo caminho. Eu acho que talvez olhando nessa perspectiva, dá pra ver que a gente melhorou, porque a gente ainda não tá entrando... Assim... Mas 30 anos depois da invenção da imprensa, não estavam em guerra. É verdade. Ainda não tinha começado, não. Demorou uns 70 anos ali para... É verdade, talvez seja só uma questão de tempo. Talvez seja só uma questão de tempo. Mas o meu ponto era o seguinte. Teve muita gente ali que achou que a solução era limitar, era proibir, era censurar. A Igreja Católica, que antes não era uma instituição muito fechada antes disso, promovia traduções da Bíblia, promovia discussão científica, claro, já tinha perseguição à heresia e tudo, não é que era um liberalismo, aquela coisa, mas ela era bem menos fechada do que o que ela se tornou depois, esse é o ponto. Ela criou o índice de livros proibidos depois disso, a Contra-Reforma e a Inquisição se fortaleceram muito, já existia a Inquisição, mas se fortaleceu muito, assim, ela se tornou muito mais fechada, ela passou até a desincentivar a leitura da Bíblia entre os fiéis, é um negócio que não, peraí, ler a Bíblia é um pouco perigoso. Coisa de protestante. Interpretar com a própria cabeça. cabeça. Ele vai achar, é bom ele ser guiado por alguém que entende direito aquilo, e daí sim é seguro para o fiel comum, porque ler a Bíblia é para os especialistas, não para... Enfim, adotou uma postura muito mais fechada. Primeiro, foi totalmente ineficaz. Um lugar, não só a igreja, teve lugares protestantes que também tiveram censura e tudo, mas o que acontecia com a censura? Tá proibido nesse país, tá proibido na França imprimir um livro. Imprime na Holanda. Acabou o problema, eles furam a censura com a maior facilidade do mundo, o livro entra na França do mesmo jeito, edições francesas, edições portuguesas, edições de vários países, de várias línguas publicadas no exterior e entravam sem problema nenhum. Tá? E, em segundo lugar, os lugares que reprimiram mais tiveram uma população que ficou num estágio anterior também, em grande medida. Veja os índices de analfabetismo, comparando o mundo católico com o mundo protestante, depois de alguns séculos, sabe? O lugar onde protestantes que, na média, tiveram mais liberdade. Não é que foram também paraísos de liberdade, mas, na média, tiveram mais liberdade. Isso resultou numa coisa muito importante, depois de uma população mais alfabetizada. Então, eu acho que você está lutando contra uma inovação que veio para democratizar o poder de se comunicar. Tá? Então, eu não acredito que a proibição é o caminho. Acho que o caminho necessariamente vai passar por lideranças comprometidas com valores melhores, aprendendo a operar e aprendendo a agir dentro desses meios. Tá? E daí sim, do ponto de vista da repressão, não a repressão a ideias, mas alguns tipos de conduta. A ameaça, por exemplo, isso é assim, inaceitável. Se eu ameaço você, não é que eu estou defendendo uma ideia, a ameaça pode partir de alguém que defende qualquer ideia. Não tem relação direta. Mas se você faz isso, tá fora. A gente é muito leniente com esse tipo de coisa, muitas vezes. Se alguém ameaça de matar, de bater, ameaça física a pessoa, isso é sério. Isso não tem que ser tolerado e hoje em dia isso tomou um poder muito maior. Por quê? Porque um cara com 2 milhões de seguidores, se ele ameaça alguém, ele pode até dizer, não, mas é óbvio que eu não queria fazer aquilo. Tô falando aquilo por falar. Mas, daqueles 2 milhões que ele está fanatizando dia a dia, tem alguns maluquinhos ali que vão estar dispostos. Isso também não é simples só reprimir, né? Porque daí você vai para o caso fino, né? Peraí, mas qual é a linha da ameaça? Né? Qual é a linha? E óbvio que não vai ter uma linha. Mas não dá também para tolerar você estar uma pessoa influente incitando a violência contra a outra. Isso não dá para acontecer. Isso a gente tem que cultivar a sério uma cultura de debate com respeito. E com respeito básico à integridade, às instituições. Então, eu acho que, voltando, primeiro, algumas condutas ameaça, isso não dá, e acredito que, em momentos especialmente sensíveis, algumas restrições do que pode ser difundido para milhões de pessoas, do ponto de vista factual, podem acontecer. Porque, por exemplo, está rolando um desastre. Você pode dar uma informação falsa que vai levar pessoas a morrerem durante o desastre. A gente está partindo do caso clássico americano. O clássico do fogo no teatro lotado, que é um caso clássico americano, que já ali dos maiores defensores da liberdade de expressão sempre disseram, não dá fogo num teatro lotado, o cara tem que ser punido de alguma maneira, porque ele causa um pânico.
hoje em dia, com as novas tecnologias, não precisa estar lá no teatro lotado, né? Pode ser o teatro lotado, pode ser aqui o mundo. Então, acho que aí algumas medidas de cerceamento de algumas questões factuais a gente pode pensar sim, não necessariamente vindo do Estado também, mas vindo da plataforma, vindo com algum tipo de política, algum tipo de sanção, aquele tipo de mensagem, alguma coisa pode ser feito. Mas isso sempre vai ser exceção. Sempre vai ser no caso específico. O normal, como a gente vai vencer isso e levar para algo melhor do que o populismo radical, extremista, horroroso que a gente vê hoje em dia, o caminho é gente melhor começar a entrar nesse debate, a perder esse medo e a perder essa tentação de achar que a solução está na censura e está na proibição e passar a se engajar diretamente, apostando na população. Olhando de novo para o caso da prensa mecânica, olha, demorou uns 200 anos, mas as pessoas, a situação da sociedade depois era muito melhor do que era antes. Então, eu não sou de todo pessimista para o longo prazo. Eu acho que a gente... o caminho pode ser cheio de turbulências, mas acho que a gente chega num lugar melhor. Pegando esse gancho histórico, naquele contexto de guerras religiosas, a superação desse clima se dá com a ascensão de algumas ideias, entre elas a ideia de tolerância, uma certa separação entre público e privado, ou seja, a ideia de que a fé individual, né? A crença religiosa é algo da intimidade do indivíduo e não precisa guiar toda a vida pública ou a participação dele. Ou seja, tem uma noção de privacidade que surge amparando a liberdade e o espaço de convivência entre as pessoas. Falo isso tudo porque, quando penso nos dias atuais, com a dinâmica de redes sociais, eu tenho a sensação que a gente começa a ver uma mistura novamente do público e do privado, e da vida privada sendo publicizada, virando um espetáculo através das redes sociais. Enfim, às vezes o que você come, a toalha que você usa no banho vira publi para milhões de pessoas. E aí, em consequência disso, as redes sociais trazerem essa sensação de publicidade de algo que antes estava na esfera privada, a gente começa a ver o público se comportando de uma maneira, às vezes, tribalizada e moralizando no aspecto público. Eu queria puxar para um ponto mais concreto, que é uma posição política, que seria uma posição pública, acaba virando uma questão de identidade da pessoa. O caso da Anitta é o melhor exemplo disso, em que ela declarou o voto dela e as pessoas queriam um compromisso total com uma agenda, com 1000 itens, né? E apoiando 1000 candidatos também. E vira uma coisa quase como se encontrar com alguém que partilha de outra crença maculasse a sua imagem diante da tribo e tira a pureza da sua identidade. O Joel já passou por isso, né? O algoritmo das redes, eu acho que ajuda isso a acontecer, porque o ponto em que ele só te apresenta coisas que previamente você apresenta o interesse, ele vai te dando mais do mesmo, vai te colocando numa caixinha, e você vai dialogar com quem também está sendo colocado naquela caixinha. Então, a Anitta declarou o voto dela, mas ela claramente não está dentro da caixinha do petismo. E todo mundo que cobrou ela está dentro da caixinha do petismo sem entender como assim. Ela tá na caixinha, mas ela não tá na caixinha. Ela tem uma identidade fora da posição política, né? Exato. É mais ou menos isso. Mas eu acho que a rede social, ela acaba intensificando isso. O algoritmo intensifica, mas eu não acho que a causa esteja assim, sabe? Porque o Facebook ou o YouTube, ele criou esse algoritmo que vai te dar, que vai te indicar, que vai te empurrar naquela direção. Porque esse algoritmo, o que ele faz ele consegue prever bem o que você vai gostar, né? Ele só dá certo se ele prever direito. Se o algoritmo disser o contrário, começar a te mostrar algo que você não se interessa, você não vai se interessar, ele vai fracassar. Então, ele só é bem sucedido na maneira que ele faz, que ele te dá aquilo que você ia querer. E que você, sem ele, mesmo sem ele, é o que você ia buscar também, dada a possibilidade, né? Eu acho que a gente vive na informação e na discussão e na opinião algo similar ao que a gente vive na alimentação. Imagine que junk food, gostosinha, cheio de sal, açúcar, gordura, glutamato, gratuita. E basta apertar aqui que você vai almoçar aquilo. Tá aqui na hora, pá. Quantas pessoas vão realmente fazer as compras, preparar comida,
comer o mais saudável, sendo que tá ali de graça, na hora que ela quiser, o outro. É uma competição bem desleal isso aí, né? Mesmo sem ser de graça, já é desleal. Mesmo pagando, já é desleal essa competição. Imagina de graça. Então, esse é o problema que a gente enfrenta hoje em dia. Como fazer a pessoa não dar vazão, ceder ao seu apetite, aquilo que satisfaz o desejo dela da maneira mais eficiente e rápida possível, que é o que o mercado faz bem, né? O mercado é ótimo nisso, em satisfazer os seus desejos o mais rápido possível. Mas ele não te diz quais vão ser os seus desejos, ele não te prepara a ter desejos mais virtuosos, nem nada disso. Ele está ali te entregando só, te entregando. Ou seja, tem que ter um outro tipo de preparo. Antes, esse controle era feito no nível superior das instituições, né? Qual a informação que vai chegar nas pessoas? Bom, toda a informação que chegava em alguém passou por um editor, passou por um jornalista, por aquilo. As pessoas que dão opinião na mídia também foram escolhidas, também, em geral, têm um vínculo ou com a academia, ou que realmente escrevem e partilham de um certo gatekeeping, meio. né, que chamam. Exato, são os gatekeepers, os guardadores, os porteiros da informação. E perderam esse poder. Acabou esse poder. Não que a mídia tenha zero poder, óbvio que ainda tem, mas não é mais o que já foi. E cada vez vai ser menos. Então, perdendo esse poder, agora chega tudo, o bom e o ruim. Porque tinha o lado bom de garantir uma qualidade mínima, mas tinha um lado muito ruim também. A qualidade média não era muito boa. As opiniões eram muito na mesma direção. Tinha preconceito, tinha vieses, tinha desigualdades estavam refletidas ali. Então, tudo isso, agora tem um espaço para você corrigir isso. Só que vai perder aquele lado bom, que era a garantia do mínimo. Qual que é a solução que sobra? E é uma solução bastante otimista minha, eu concordo. É a virtude individual. Uma democracia, isso está desde Aristóteles, uma democracia é o regime que demanda mais virtude dos indivíduos, porque todo mundo vai participar. Uma monarquia não precisa. Uma monarquia, o rei precisa ter virtude. O povo está ali vivendo e vai continuar vivendo. E vai, na chibata, vai fazer ele obedecer ou não. Na democracia, o povo precisa de mais virtude. O que a gente está vivendo é uma democratização da sociedade. Vai precisar de mais virtude. Não era muito alta, mas vai precisar um pouquinho mais. Então, na prática, a gente tem que incentivar as pessoas a serem curadoras não só das próprias virtudes, dos próprios desejos e do próprio conteúdo também, na prática. Exato. É a virtude moral e a virtude intelectual que tem que estar em jogo também. A pessoa tem que aprender. Peraí, quem está dizendo e repetindo tudo o que eu quero ouvir, essa pessoa não está sendo boa para mim. Ela não é ela que me ajuda a melhorar. Não é ela que me leva à verdade que eu busco. Essa pessoa me atrapalha. O problema é McDonald's contra comida orgânica. Então, a concorrência é desleal. E entra naquilo que a gente precisa cultivar as virtudes burguesas, para falar da McCloskey, né? Como fazer com que a sociedade cultive certas virtudes que levem à convivência, que levem a esse espírito tolerante de uma sociedade aberta, né? Exato, é como manter a sociedade aberta. Você pode chamar de burguês, mas você também poderia chamar de aristocrático ou também de democrático. Depende do jeito que você olha isso. Mas, sem dúvida, os valores são aprender a tolerar, aprender que sempre que você está achando que o seu lado é o lado santo e os outros são demônios, você provavelmente está fazendo algo que vai ser ruim, inclusive para os seus valores, inclusive para o tipo de sociedade que você gostaria de ver. Essa é a parte mais sofisticada, eu acho. Né? Porque é difícil. As pessoas, em geral, tendem a achar que estão do lado do bem, né? Exato, todos estamos. E a gente sempre acha que está do lado do bem, mas a gente pode perceber que o outro lado pensa igualzinho como nós. E se pensa igualzinho como nós, então talvez, mesmo que a gente esteja fundamentalmente certo, a gente pode estar muito equivocado em muitas coisas e agindo de formas muito erradas muitas vezes. É o passo da humildade, que é difícil de cultivar. É difícil, a sociedade vai ter que dar um jeito. O que a filosofia foi incapaz de fazer em 2.500 anos vai ter que ser resolvido em 30 aí por influencers nas redes. Mas, de algum jeito a gente vai fazer. Por jovens dançando no TikTok. Exato. O que Aristóteles não fez, o TikTok vai ter que dar um jeito. Mas vamos ver, né? Vamos ver se vai funcionar. Fica aí a missão para a GK, você tá assistindo, né? Pode começar, viu? Estamos precisando da sociedade. Muito bom. Agora, uma coisa que eu acho que ajuda nesse sentido é a gente reconhecer
a mudança, no sentido de que as pessoas às vezes se apegam a uma identidade fixa. Então eu queria trazer o teu exemplo. Como tu vê a tua mudança desde, para quem não acompanha o Joel, desde os tempos da Dicta e Contradicta? Aí sim. E olha que ali já não era a minha fase mais radical. Ali eu já estava bem mais moderado do que eu fui em épocas anteriores, em que só alguns blogs perdidos pela internet registraram aí. Conta um pouco tua trajetória. Bom, deixa eu começar. Fins do ensino médio, que acho que é quando uma pessoa começa mais a se colocar e a formar opiniões, né, sobre o mundo e sobre... Eu lá, desde o ensino médio, eu lembro que eu era o lado direita da classe. Defendia, na época discutia-se uma coisa chamada ALCA, Acordo de Livre Comércio das Américas. Você liberaram a ser bem de A direita, né? ALCA e o FMI. Isso é a pré-história da humanidade estava lá ainda. ALCA, Governo FMI. Fernando Henrique. Eu era o mais pró esse lado. Contra uma maioria que era contra. Adorava discutir capitalismo versus socialismo. Acho que muito pelo que eu recebi em casa também. Meu pai tem sempre um posicionamento mais liberal, estudou muito economia, filosofia, eram interesses que eu tinha também. Para quem não sabe também, o Joel é filho do Eduardo Gianetti, um dos maiores economistas e filósofos em atividade no Brasil. É bom avisar, porque quando eu conheci Joel eu não sabia, eu paguei esse mico. Eu também não conhecia, não. Assim, quando comecei a acompanhar e tal, nunca fiz o link. Exato. Assim, Eu até que alguém falou. mantenho baixo para um dia eu perguntar o que você acha dele? Só para eu ouvir a opinião não filtrada. Não, mas enfim, já tinha uma posição mais, digamos, liberal, mas bem genérica assim também. Não tinha um posicionamento claro. E daí, entrando na faculdade, acho que esse fim do ensino médio para o início da faculdade, não pelas vias institucionais, mas justamente por essa outra via, que é a internet, eu comecei a ter contato com outros mundos intelectuais. Fala, puxa, que coisa legal isso aqui. Eu estudei a minha vida inteira num colégio católico aqui de São Paulo. Um super colégio. Mas, pelo que eu vi naquele colégio, o catolicismo, para mim, era a coisa mais irrelevante do mundo. Um sentimentalismo meio bobinho ali, que surgia em alguns momentos. Era isso, não tinha nenhum interesse. Participando de fóruns de discussão. Na pré-história da internet tinha isso, em fóruns de discussão. Já era depois das correntes de e-mail. Isso eu não peguei, mas eu peguei fórum de discussão online já. Participando disso, discutindo com americanos, com gente de todo mundo. Assim, opa, peraí. Tem gente que não acredita na teoria da evolução porque acredita na Bíblia. Só ver isso, alguém a sério assim, já, opa, que choque, né? Então tem gente que ainda está nessa e se discute tudo. Eu jamais duvidei ou neguei a teoria da evolução nisso, mas só ter visto isso, alguém, poxa, a religião importa para essa pessoa nesse nível. No caso era um protestante, fundamentalista, americano ali, enfim, mas a religião importa para essa pessoa nesse nível importante. A religião tem algo, ao mesmo tempo estudando o que foi a reforma na escola e tudo, e passei a me interessar por esse tema, que eu fui criado também totalmente sem religião nenhuma, assim mesmo... 100% ateu / agnóstico, assim, não era nenhuma questão. Assim. E daí fui atrás disso, e lendo, e buscando uma identidade, uma crença, insights de apologética e tudo, me convenci da verdade do cristianismo e mais especificamente do catolicismo. Então, a posição contrária justamente à reforma e tudo aquilo ali. Algo em mim pende para esse lado, para o lado mais reacionário. Algo em mim tem o lado do sistema, sabe? Algo em mim preza por isso. E me converti, por um lado, ao catolicismo, me tornei um católico praticante. Fui batizado só depois do colégio, inclusive. Depois eu descobri que minha avó tinha me batizado em segredo, num banheiro uma vez também, mas o batismo formal... Revelações. Revelação. O batismo formal, o batismo no papel ali veio depois. E também, no início da faculdade... discutindo, trocando ideias ali com meus colegas e isso já no segundo ano da faculdade, portanto, no Orkut ali, que eu entrei no Orkut, foi também um lugar de muitas discussões, descobri uma coisa chamada Austrian Economics, o Instituto Mises americano, não existia o brasileiro ainda, e comunidade de discussão de economia, e me tornei assim um defensor do libertarianismo de mercado bem radical.
Só não me tornei um completo anarcocapitalista, no sentido de alguém dizer todo imposto é roubo e governo é um criminoso, não sei, só não me tornei isso por causa do meu catolicismo. O catolicismo dá um limite. Mas peraí. Não pode, hein? Teve chefe de Estado que foi santo. Você não pode. Não dá pra ser um criminoso, não é um criminoso. Peraí, o Estado tá fazendo muita coisa que não devia, perfeito, mas tem que ter um limite básico à anarquia total e isso tem que existir. Então o catolicismo me salvou do puro anarcocapitalismo. Mas eu cheguei na fronteira e chegava a ver, quem sabe um dia não vai mais precisar ter Estado também. Isso podia acreditar. Quem sabe um dia a gente evolua e nem precise mais de Estado, tudo mais. Mas então essas duas correntes de pensamento que eu cheguei nelas via internet e que só depois da internet fui para ver, porque não dá para ser católico também sozinho acreditando, lendo um blog. Você não é católico fazendo isso. Católico é uma vida em uma comunidade também, conhecendo pessoas, se relacionando com a sua paróquia, igreja, ou com outros grupos. Daí você cria uma série de laços e vai aprendendo uma série de outras coisas ali. Mas o início foi puramente esse início das redes. E no liberalismo, claro, uma ideologia econômica é menos ligada a uma comunidade concreta, mas mesmo aí também você começa a criar os primeiros grupos de jovens liberais do país que vão tomar cerveja, que vão fazer alguma panfletagem de alguma coisa ali no vão do MASP, ou sei lá o que. Você vai criando também esses laços e vai caminhando nisso. Mas o início, para mim e para uma série de outras pessoas, que ao mesmo tempo, mais ou menos, viviam as mesmas coisas, se deu via redes sociais. Então, para mim, na minha própria vida, eu vejo como isso foi determinante para o caminho que eu trilhei. Que se só tivesse o caminho institucional, era um caminho também que me desanimava. Assim, mas tá bom, fazer uma faculdade, fazer daí o doutorado e fazer, sei lá, Chicago, ou sei lá qual fosse o sonho, e depois ter uma boa função. Essa perspectiva sempre foi muito contra tudo que eu queria no meu íntimo. Assim, sabe? Precisa ter alguma coisa fora. Precisa ter... Ao mesmo tempo que eu acho que o sistema tem um valor, precisa ter um caminho que não seja essa meritocracia institucional, escolar, que parecia ser a única coisa que existia num dado momento ali nos anos 90. Assim, parecia que aquilo ia dominar de uma maneira total e não dominou. Então esse foi o princípio do meu caminho, passando por essa. Portanto, eu era alguém solidamente de direita. Muitas das coisas, e até das pessoas que eu reconheço hoje em dia no governo Bolsonaro, eu já vi de outros carnavais aí, em outras fases aí, e sei bem o que está por trás disso. Algumas visões que eu tinha se refletem nisso. Mas eu acredito que mesmo eu lá atrás, na faculdade, nesse período mais radical, mesmo ali eu tinha uma ideia que, peraí, mas nem todo mundo é sério. Tem pessoas que estão falando as mesmas coisas que eu, mas não são sérias. Adoram falar no meio do catolicismo. Nossa, quanta gente não fala de Tomás de Aquino, de não sei, de teologia. Mas quantos não falam besteira em cima disso? E você vai percebendo, peraí, esse grupo aqui é paranoico, isso aqui... Eu cheguei a frequentar grupos tradicionalistas do catolicismo no Brasil. Eu defendia a missa em latim. Você tem, né? Eu tava no grupo extremo, mas... Mesmo pisando ali dentro de algumas coisas, eu via, peraí, isso aqui já tem coisa que é maluquice aqui, isso aqui não é o caminho. Hoje em dia eu vejo aquela maluquice de diversas formas chegando no poder e fazendo o horror que está aqui. Mas, enfim, ou seja, era um caminho no qual algumas posições marcavam a minha identidade. É justamente isso que você falou, né? Ser um católico e ser um libertário, ou um liberal, ou como você queira chamar, era parte da identidade, assim, era algo que eu me mostro e é também uma posição de enfrentamento do mundo, né? Porque são posições radicalmente fora do mainstream. Ela vira uma forma de se afirmar também contra ele, porque você está defendendo algo chocante para a maioria das pessoas. E com o tempo, eu acho que com a evolução intelectual, você percebe que, peraí, se você realmente acredita nesse papo de indivíduo, de pessoa, essa sua identidade, enquanto indivíduo, isso é muito acima de você estar com uma bandeirinha ou outra que você defende aqui. Você julga posições e pessoas e grupos com base no seu critério e na sua inteligência, naquilo que você sabe. Mas você não se deixa colonizar a ponto de que a sua identidade é o movimento. Ao fazer isso, você não tem identidade, portanto. Você é menos do que uma pessoa, um indivíduo completo, né? Você anula a individualidade. Você anula, é um coletivismo total. Se puder fazer uma observação, eu acho que talvez
se a gente pode dizer assim, o movimento liberal, pelo menos na minha percepção, acabou falhando, né, nessa virada do petismo para o bolsonarismo, eu acho que a gente acabou se deixando levar. O discurso anti-establishment, ele acabou abarcando dos liberais que queriam menos Estado, né, e aí embarcaram nessa narrativa, aos malucos que queriam derrubar a democracia brasileira e voltar a 64, enfim. Então, essa mistura, né, esse antagonismo contra o sistema, ele parecia para os liberais brasileiros uma coisa muito, muito interessante de ser defendida, porque quem estava ali é o PT. Se o sistema não é liberal, é óbvio que a negação do sistema vai ser, né? Vai ser liberal, exato. E a gente viu que a negação do sistema é o sistema deixar de existir. É menos liberal no fim das contas. Eu só queria abrir o parênteses, é parte do movimento liberal. Com certeza, não. Jamais vou generalizar aqui. Sempre importante. Sempre importante. E que também existem aspectos liberais no sistema, né? Que é um ponto... Exato. O sistema que a gente vive, com todos os seus defeitos, ainda é uma democracia liberal. Puxa, mas como é chato, hein? Porque a discussão legislativa é chata, é lento, nunca é minha ideia perfeita, que tá a utopia, eu não estou vivendo na utopia que eu estou sonhando. Isso é parte do que é ser liberal, não é a negação dele. A negação é essa ideia de que essa utopia vai existir. E que vale tudo, portanto. Vamos chacoalhar tudo até que ela aconteça. Primeiro, porque ela não vai acontecer. E segundo, porque você nunca vai convencer todo mundo. Então, essa coisa no meio do caminho, um pouco chata, um pouco lenta, que nunca entrega tudo que poderia estar entregando para você, isso é parte do que é viver numa sociedade liberal de verdade. Não no sonho adolescente de um mundo sem Estado, em que vai ser todo mundo livre e grandes empresários vão solucionar os problemas da humanidade. E esse é um ponto que eu acho que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de compreender, que uma das virtudes de um sistema liberal é que a utopia particular de cada um jamais será alcançada, porque, afinal de contas, a utopia de um às vezes é o pesadelo do outro. Não, e eu acho que vale dizer que assim, o problema não é a utopia em si, é a atitude em relação à utopia. E que, num sistema liberal, você necessariamente tem que fazer sua utopia conversar com a do outro. Né? Então, o diálogo e a capacidade de conceder para fazer política é fundamental. E acho que você tocou num ponto perfeito, que é as pessoas vão discordar desses valores máximos, e tem o outro. Esse seu valor máximo, ele provavelmente é perverso se ele fosse ser vivido de verdade. Esses ideais libertários que tem aí, é que tem alguns autores que até chegam perto de mostrar a perversidade deles. Né? Pega um Rothbard, um Hoppe, que vão dizer, não, realmente, o dono do grande condomínio em que todo mundo vai morar vai ter o direito de chutar a pessoa para o mar se ele quiser. Porque o pai abandona o bebê. O pai pode abandonar o bebê. E não tem problema nenhum. E se o filho de 3 anos expressar o desejo de andar para a rua, você não tem o direito de violar o desejo dele. O PNA. Você não pode iniciar a agressão de segurar. Ou seja, é uma loucura total. E é óbvio que se não tiver amarra nenhuma, que empresário não é santo e que vão fazer o que puderem fazer também. Ninguém é santo nesse mundo. Assim como... E ninguém é demônio. Então o governo também não é o demônio, o empresário não é o santo. Vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Tem prós e contras em ambos. Você vai ter que equilibrar os dois. É óbvio, na cabeça de muitos brasileiros, e é muito forte isso, o governo é o santinho que sabe tudo e vai resolver os problemas. Isso é errado, isso é pernicioso para a sociedade. Mas a ideia contrária também é. Então, se você está mirando com um mínimo de realismo, você não vai dar livre vazão para nenhum desses lados. É um anarcocapitalismo meio bolsonarismo que se juntam ali na interseção do Mad Max. É porque a lei do mais forte, porque o que eles gostam, no fundo, poder, né? A lei do mais forte. Verdade. Vale tudo. Se você conseguir, tá valendo. Pode devastar o que você quiser, compra sua arma, forma sua milícia privada aí, faz o que você quiser, não precisa nem botar seu filho na escola se você não quiser, nem botar cadeirinha no carro não precisa respeitar limite. Por quê? Porque se eu posso, eu faço e ponto final. E se eu me der mal, também me dei mal, mas eu tô tentando aqui levar melhor. Isso cria o caos, isso nos leva à Somália, né? Não nos leva ao desenvolvimento mínimo que a gente quer de uma sociedade que funcione e que garanta a liberdade não só para os mais fortes, esses vão ter, mas para todos.
e acaba opondo, contradizendo aquilo que o Ortega y Gasset gostava de dizer, que o liberalismo, liberalismo é a mais nobre ideia que já soou pelo planeta, porque proclama a capacidade do mais forte conviver com o mais fraco. Né? A ideia de que se você ama a liberdade individual, quer dizer que você ama a liberdade do outro, que é diferente de você, e que, num dado contexto, é mais fraco que você. Ou seja, você abre mão de usar o seu poder para que o outro possa florescer. Né? Exato. Sem, contudo, impedir que as pessoas cresçam e floresçam desigualmente também, muitas vezes. E vai acontecer. E usando isso, usando esse desejo de crescer, essa ambição, que às vezes pode ser condenável, mas que vai existir sempre, usando ela na medida do possível para se dar dentro de regras de mercado, dentro de regras de uma democracia liberal, de forma que essa ambição, em vez de fazer o mal para os outros, de alguma maneira consiga contribuir para o bem dos outros. Né? Vai precisar de regras, vai precisar de governo, vai precisar de Estado. Por quê? Porque o homem descobriu meios de tirar a vida do outro. Alguém vai controlar isso aí. Achar que ninguém vai querer matar ninguém, isso não vai existir. Então, que aquele que tem a supremacia desses meios seja também democrático e pautado por leis, como male a gente de alguma maneira consegue. Se o Estado sai de cena, quem entra em cena não é o livre mercado competitivo e a harmonia entre os homens. É o PCC. Essa é a escolha que você vai fazer. É o PCC que está, inclusive, na Amazônia agora. O Estado saiu, está lá. É ele ou é outro grupo criminoso também. É a lei da selva. Essa é a escolha que a gente faz. A escolha liberal, portanto, claramente uma ordem social que vai precisar da coerção. Reconhece que, vamos tentar reduzir a esfera de coerção? Vamos, mas vai precisar. E quem quiser acabar com isso, no fundo está defendendo interesses, sabendo ou não, mas está defendendo na prática interesses que vão usar muito mais coerção e de forma muito mais desordenada e criminosa do que uma ordem social baseada no Estado democrático de direito, com direitos individuais, com liberdade de mercado. Ah, mas não é liberdade total. Não, não é e nunca vai ser, porque você vive em sociedade. Mas é a liberdade possível. E que essa liberdade possível, que você acha pouca, na verdade é dificílima de ser mantida. E se você passar a ignorar ela pelo máximo, você não vai ter nenhuma. Vai ter a Somália, né? Vai ter, exato. Limitar a coerção e ordenar a coerção também é tão importante quanto limitar. Exato. Muito bom. Joel, estamos chegando próximos ao fim e, assim como a gente tem uma pergunta tradicional para começar, temos uma pergunta tradicional para finalizar. Afinal de contas, o que é liberdade? Liberdade é a possibilidade de fazer ou não fazer, de escolher, de seguir aquilo que você considera o melhor. Isso é liberdade. Muito bom. É isso. Simples e direto, muito bom. Joel Pinheiro, muito obrigado por esse Livrescast. É o filósofo em mim falando, filósofo no sentido chato, né? Uma definição meio abstrata ali, mas pra mim é isso. E o difícil é fazer isso valer no mundo real. Muito bom. Muito obrigado por essa conversa aqui no Livrescast. Gente, vai ter a minha palavrinha final ou não? Claro, você quer livres para. Livres para finalizar aqui. Queria terminar, então, agradecendo muito esse convite. Achei uma ótima conversa entre nós aqui. Vocês sabem o quanto eu acho o trabalho do Livres assim, importantíssimo, essencial para o país. Espero que quem ouviu tenha gostado também. E deixo o meu jabazinho aqui. Me sigam nas minhas redes sociais. Eu sou Joel Pinheiro 85 no Instagram e no Twitter. E eu tenho o meu canal de YouTube, Joel Pinheiro. Não confundir com o pecuarista Joel Pinheiro, tem tá? um pecuarista que tem mais seguidores do que eu. Você vai digitar Joel Pinheiro, vai aparecer um pecuarista que ensina a cuidar de boi. Você vai descer mais um, vai ter o Joel Pinheiro, que sou eu, que ensina a bater no gado. Bater metaforicamente. Eu vou deixar claro. Metafórico, não me venham dizer que eu tô ameaçando. Muito bom. Foi muito bom a participação no podcast. E, uma coisa que o Mundo esqueceu no começo. Esse podcast foi possível graças à contribuição dos nossos associados e doadores. Então, se você quiser contribuir, é pix@eusoulivres.org. Isso aí. É isso aí. Você também pode... Finalizar, ó. Opa! Tá eco para isso, Joel. tem presente? Presente, tá eco. Muito bem. Agora legítimo pernambucano, isso. A liberdade veio de Pernambuco. Só falta a mariola. Bolo de rolo. Muito bom. É isso aí. Se você gostou da conversa, deixa o seu like, se inscreve no canal, faz aquelas coisas todas e acompanha a gente
@livrescast. E @eu sou livres. Valeu, galera. Tchau, tchau.